Sejam muito bem-vindos, cara. Vamos falar um pouco da rodada 3. Hoje com algumas novidades aqui, como vocês podem ver, estamos estreando o nosso portal cartológico para a temporada 2023. Vamos passar um pouco como foi a performance do nosso time. Deu bom na rodada 2, deu bom. Vamos falar aqui de quais são alguns nomes legais para você ter em mente para a sua gloriosa rodada número 3. Trazendo algumas análises interessantíssimas. Igual eu comentei em alguns vídeos passados, a gente vai começar a trazer dados de expected goals, expected assistance, que é basicamente a gente falar assim, cara, de um dado um passe, dado um chute de um jogador, qual que é a expectativa de que aquilo tivesse virado uma assistência ou virado um gol. É um modelo super robusto da OptaScore, que está disponível no site da VBRef, e a gente já conseguiu incorporar isso na nossa base de dados, então tá bem legal. Falando um pouco da nossa performance na rodada passada. Na nossa rodada passada, fizemos 61,8, valorizando gloriosas 8,74 cartoletas acima da média, mas ainda aquém do que a gente esperava. Caleri com certeza entregou muito, Vitor Jacaré entregou muito, Everaldo não tão legal, e uma dificuldade que é acertar meio campo nessa temporada. A gente trabalhou com o Gabriel Menino na primeira, não deu muito certo, e as nossas opções nessa agora também não mandaram tão bem. Vamos ver se a gente consegue mudar isso para a rodada número 3. Então, falando um pouco dos jogos que a gente vai ter aqui. Falando um pouco dos jogos que nós vamos ter essa rodada, a gente tem Curitiba e São Paulo, tem um grande favoritismo do tricolor paulista. Curitiba que vem de 2 derrotas, inclusive no meio da semana, são 3 jogos. O Curitiba já tomou 8 gols e não fez nenhum. Então, uma boa expectativa mesmo para o São Paulo visitante aí, desfalcado do Caleri, seu principal atacante. Palmeiras e Corinthians, Corinthians numa fase muito complicada, passou na Copa do Brasil, mas o Palmeiras é o amplo favorito, ainda mais Corinthians jogando fora de casa. Red Bull, Bragantino e Cruzeiro fazem um jogo, para mim, ao meu ver, parelho. Vamos ver se o Cruzeiro consegue embicar uma boa fase aí depois no começo mais turbulento do campeonato. E Flamengo e Botafogo, eu acho que o amplo favoritismo do Flamengo, depois de ter feito cosplay de Alemanha aí versus Maringá. Cuiabá e Grêmio, eu vejo gente falando da oportunidade do Grêmio ser considerado favorito aqui. É que eu acho que o Grêmio ainda não encantou com o futebol que se esperava, né? O futebol que ele desempenhou no Campeonato Gaúcho. Não acho que é a nossa rodada do Soares ainda, né? Dizendo a verdade. Fortaleza e Fluminense. Aqui o dinizismo vai ter um teste de fogo. Fortaleza em casa muito forte. Um time muito arrumado do Fortaleza. Ficam aqui as peças principais para você pensar, laterais do Fluminense, com a expectativa de volta do Marcelo, que traz uma componente ofensiva muito boa para o Fluminense. Santos e América, o Santos uma boa fase, acho que assim, não é um bom futebol, mas tem conseguido alguns resultados surpreendentes. Empate com o Galo não deve ter sido algo fácil do Santos fazer, e na Vila Belmiro costuma ter um pouco de mais força contra o América fragilizado aí nessa temporada. Atlético Mineiro, futebol horrível esse ano, e aí conturbado financeiramente, só que a gente vai estar apostando mais pesado sim, dos times que a gente já comentou agora. São Paulo, Palmeiras e Atlético vão estar fazendo um pouco da base do nosso time, e os dois jogos que eu acho que são os mais tranquilos de apostar: Internacional contra o Goiás, Vasco contra o Bahia. Vasco contra o Bahia, inclusive, muita atenção. O Bahia tem um trio de ataque, que é o Ademir, o Everaldo e o Vitor Jacaré, com 2 alas muito rápidos, que são o Vitor Jacaré e o Ademir. Só que eles perdem muito a bola. Acho que é natural, jogadores de alta velocidade têm menos controle técnico da bola. Então, alta recomendação para Pumita Rodrigues. De novo, Puma. De novo. Uma hora vai dar certo. Uma hora a gente vai recomendar e não vai dar certo. Puma Rodrigues, uma excelente oportunidade aqui. Mas vamos tentar focar no nosso glorioso Internacional. Cara, nas nossas análises aqui, a gente traz como que é o mapa de jogador. Não é em todo lugar. Você vê aqui com a gente. E a gente vai estar falando desse menininho aqui, menino Wanderson. Wanderson é um daqueles atacantes de apoio, ele não é o cara centralizado da área, mas consegue puxar bastante desarme e falta sofrida. Lembra um pouco do perfil do Marinho de um tempo atrás. Tá com uma média excelente, com baixíssimo desvio padrão, 10,8 com desvio padrão de 1,3. É o tipo de estabilidade que a gente quer, especialmente jogando contra o Goiás. Aqui no nosso dashboard mostra também que se você olhar os últimos atacantes que jogaram contra o Goiás, Roger Guedes e Pablo passaram dos 12 pontos. Então, assim, é muito legal a gente tentar acionar uma peça de ataque do Internacional, e o Wanderson é o melhor atacante das 2 últimas rodadas. Acho que é difícil você contestar. Acho que outros pontos interessantes é você ver que tiveram 2 meio-campistas que mandaram muito bem, Fausto Vera com assistência e Christian com gol. E aí você poderia estar tentando acessar no Patrick Maurício. Eu pensei muito no Alan Patrick, mas eu ainda acho que tem uma peça do Vasco pro meio campo que faz mais sentido do que o Alan Patrick. Não sei, quem for o seu, comenta aí, #engajamento. Trazendo algumas estatísticas aqui de quantidade de gols acumulados, assistências e passes progressivos.
A definição de passes progressivos são passes que ultrapassam 10 metros na linha de direção do ataque. Ou seja, não vai toque para trás, não vai toque lateral, você tem que fazer um toque que aprofunda 10 metros. É bem difícil você fazer isso, porque você tem que garantir que esse passe não vai ser interceptado, vai cortar linhas. Então, é legal você ver que Alan Patrick é, de fato, um desses caras que costuma fazer a famosa enfiada de bola. E aí, o que eu tô pensando muito no Anderson é aqui, o X assist dele é 0.6. Naturalmente, ele não é o cara de centro, ele é o cara que vai tentar movimentar mais a bola com toques. Por isso que eu acho que ele é uma boa aposta para o seu ataque aqui. E como é expected goals, é mais esperado do alemão, que ele é o atacante centralizado. Vamos falar um pouco do mapa do confronto. Então, São Paulo e Vasco fazem o melhor a busca por atacantes. Só tem 2 rodadas, é natural que os times que fazem mais gols vão estar aparecendo aqui. E o Corinthians vai com um confronto muito difícil. Eu acho que o Palmeiras tomou gols de atacante nas últimas rodadas, você pode pensar nele, mas não tem uma tanta facilidade. Meio campo aqui, eu vou estar pensando no Vascão, que está numa zona azul, ou seja, não tem bons meio-campistas fazendo pontos, mas está jogando contra alguém que cede muito ponto para meio-campista. E quando a gente vai estar falando de laterais, se você tiver dinheiro e coragem, o Marcelo do Flu é uma excelente opção. Eu vou estar falando da gente estar acessando Caio Paulista do São Paulo como uma boa busca de lateral, especialmente do quesito desarmador. E acho que é uma posição que é difícil você falar em unanimidades aqui ainda. O Puma Rodrigues, eu sei, é difícil. Mas, cara, vai estar jogando contra o time que cede bastante pontuação, especialmente em desarme. Então, gostaria que você pensasse com o coração aí no nosso glorioso Pumita Rodrigues ou menino Marlon. Marlon, a gente vai estar mostrando os números aqui. Segundo maior desarmador do campeonato até agora, com 10 desarmes. Falando nos nossos zagueiros, aqui tem um viés muito de SG, né? Times que conseguiram segurar pelo menos o SG vão estar aparecendo. Eu acho que oportunidades no São Paulo, que vai estar encarando um coxa que não faz gol há 3 jogos, é uma boa. Ou o glorioso Maurício Lemos, o duro que é bastante dinheiro para um zagueiro. Você está colocando 15 cartoletas para voltar 5, é um custo-benefício diferente. Atenção para o menino Messias, que fez gol, inclusive, no meio do campeonato. É um cara de área desde as épocas de Ceará dele. E eu acho que ele tem um perfil de desarmador bem interessante. Aqui a gente fez alguns rankings. Então, falando de zagueiros desarmadores, tem o menino Léo Pereira e o Arboleda vindo logo depois do São Paulo. E aqui, perfil de faltas sofridas, Alisson e Igor Gomes do Internacional puxando bastante falta. Esse Igor Gomes, inclusive, não sei se ficou claro aqui em cima, ele é um lateral, mas que tem atuado, ele é um zagueiro que tem atuado muito na lateral. Inclusive, no jogo contra o Flamengo, era muito comum você tá vendo ele tá apoiando literalmente bolas na entrada da área pro Johnny e pro Pedro Henrique aqui. Então, acho que o Igor Gomes é uma oportunidade interessante para você tentar filar alguns desarmes ou scouts um pouco mais ofensivos para um zagueiro aí. Acho que ele tá mal posicionado pela equipe do Cartola. E de quantidade, aqui falando dos meias, né? Quem mais finalizou é o Matheus França, que é falso, né? Porque ele é um atacante de origem. E o Pochettino do Fortaleza. O duro é que o Fortaleza tem um jogo muito difícil pra gente estar colocando o Pochettino. Quem eu quero chamar a atenção para vocês é o Johan. O Johan não conseguiu ainda emplacar um gol no campeonato, mas ele já tem 4 finalizações e um expected assist de 0.8. Ou seja, ele tem se destacado tanto em finalizar a bola quanto fornecer boas bolas para o Hulk poder chutar. É uma das minhas apostas. Eu sei que tem do outro lado o Zaracho, que ele é o cara com maior expected goals do Galo, então você poderia estar forçando nele pensando que ele é o cara mais próximo de fazer um gol. Mas quem tem finalizado mais em pior qualidade, tem fornecido bolas de melhor qualidade, o Ior, eu vou estar apostando nele, até porque eu já estou indo com um ataque um pouco mais pesado, pensando no próprio Hulk, né? E quantidade de desarmes, o Matheus Fernandes do Bragantino é a sua aposta de segurança. Eu quero destacar Andrei Santos também aqui, é um bom nome do Vasco para a gente estar buscando, ver se o Vasco consegue desencantar aí, até porque o ataque tem roubado um protagonismo. Então eu falei, Caio Paulista é o líder de desarmes do... finalização. O líder de desarmes do campeonato é o Rubens, que está como nulo nesse momento, por isso a gente não vai estar sugerindo. E o Marlon do Cruzeiro, que eu falei, vice-líder em desarmes das laterais. Vai estar jogando contra o Braga, acho que é difícil segurar o SG, mas se você estiver pensando único e exclusivamente por desarmes, uma puta média. E aí, assim, quando a gente vai falando de finalizações, Caio Paulista, que é lateral, mas apoia como ala muitas vezes, é o cara que vai estar fazendo cruzamentos, às vezes, né, não tão bons. E aí, quando a gente tá falando de expected e assist, quem tem chegado mais próximo de poder fornecer um gol é o Madison do Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense vai estar pegando o Galo fora. Difícil a gente estar pensando numa peça dele aí. O Marcos Rocha eu tinha colocado no primeiro draft do time, mas agora ele já não dá mais como provável. Não acho que faz tanto sentido pensar no Marcos Rocha.
Falando de atacantes, Hulk é uma excelente pedida para rodada, o cara já tem o líder de finalizações, tem alguns gols, mas não tem gols ainda, então tá muito maturando ainda a chegada do Hulk para conseguir balançar as redes. Outro jogador que seria é o Caleri, né? Até pelo número de. Ele é o jogador do campeonato com maior quantidade de gols esperados, ou seja, ele consegue se posicionar bem para atrair muito bem a bola, depois vem o Cano. Esse é o tipo de estatística que você tem que ver que nem sempre o cara vai estar fazendo o mesmo número de gols. Obviamente, né? O Caleri tem 2,6 e tem 2 gols só. Só que o fato é que se o XG dele tá acima da quantidade de gols, quer dizer que ele consegue se posicionar muito bem, ou seja, procurar, arrastar a marcação para conseguir fazer chutes que rendem uma boa qualidade de gols. E isso, cara, é uma excelente métrica para você falar qualidade. Não à toa que os 4 melhores XG é Caleri, Cano, Gabigol e Luis Suárez, que dificilmente você não estaria apontando eles como um dos 4 referências de ataque do Campeonato Brasileiro. Então, há uma excelente métrica. Infelizmente, foi diagnosticado com dengue. Não acho que o São Paulo vai estar colocando ele num esforço de estar jogando já sábado. Joga às 4h30, se fosse uma segunda, às 9 da noite, talvez. Então, vamos estar pensando aí no Luciano. 0,6 em questão de assists, mas eu acho que sem o Caleri ele acaba tendo um pouco mais de protagonismo, sendo um pouco mais incentivado a chutar, até porque a gente não tem o Erisson, então acaba sendo a única opção de ataque. Beleza? Aí de quantidade de desarmes, eu queria destacar Wanderson. Ele é o vice-atacante. Pô, eu não vou escalar atacante para fazer desarme. Mas é bom quando ele consegue pelo menos trazer uns 2, 3 pontinhos, ainda sem ele terminar o jogo zerado. Tiquinho Soares, a gente... Ele tem um confronto difícil. É difícil a gente falar de Tiquinho Soares quando vai estar jogando contra o Flamengo, né? Mas o Flamengo tem tomado gols de atacantes, então eu acho que tem uma oportunidade se você quiser usar no Little Tick aí. O nosso código, a gente tem uma inteligência artificial, a gente tem uma heurística avaliando pontuações cedidas e conquistadas de cada um dos times, eles fazem com tudo que aconteceu no campeonato, ou seja, 2 rodadas, ela faz umas sugestões de algumas pontuações, de algumas escalações. Por exemplo, ela sugere uma escalação segura, Michel Araújo, Fausto Vera e Jefferson. E por que ela sugere o Michel Araújo? O Michel Araújo, hoje, ele é percentil 94 em assistência, basicamente porque ele tem uma assistência como meio-campo. E vai estar jogando contra o Curitiba, que nos 2 jogos teve assistências vindo do meio-campo. Então, falando assim, putz, ele é um cara que manda muito bem. No scout vale 5, faz muito sentido você estar tentando colocar ele, porque vai estar jogando contra um time que já cedeu isso 2 vezes. Então, tipo, é mais ou menos essa lógica e faz isso para todas as posições. Por isso que daqui a gente tenta mesclar um pouco. Como tem poucos dados no campeonato ainda, é natural que ele fique um pouco enviesado. Ou seja, vai tentar forçar jogadores que a gente sabe que não necessariamente traduzem o total dele. Por exemplo, dificilmente alguém vai pensar que o Gabriel Peck vai ser o artilheiro do campeonato, apesar de ele já ter 3 gols no campeonato até agora. Então a gente tem que olhar com um pouco mais de cautela, né? Mas acho que alguns nomes legais para ter na cabeça é Maurício Lemos, que a gente comentou. O Brits, é difícil ele segurar esse G, vai estar jogando contra o melhor time do campeonato. E o Jefferson, ou o Gerson, só que ele vai estar jogando um clássico. E aí ele é muito mais cobrado por parar jogadas e a chance do amarelo acho que ficou um pouco maior. Mesmo ponto pro Fausto Vera. Michel Araújo, inclusive, eu acho que ele teve as assistências com certeza, e acho que é mérito dele, mas não é um jogador que tem sido brilhante na forma como ele tem alimentado os atacantes. Então, não sei se é exatamente. E acho que sobre as laterais do Fluminense, o ponto depois vai vir o Marcelo. Com o Marcelo, como que o Diniz vai ter que remontar a zaga para garantir que todo mundo vai cobrir, porque o Marcelo não consegue voltar da forma que se espera dele, né? Numa distribuição moderada, aí já aparece Dudu, e é muito esperado, porque você vai estar jogando com o Corinthians, que é bem deficitário. O problema do Dudu, para mim, é preço, tá? Então, acho que assim, ele tem que fazer muitos pontos para valorizar. Difícil estar pensando no Dudu agora. Luciano é a opção no lugar do Caleri. Vitor Jacaré, acho que vem de 2 boas atuações, inclusive de pontuações seguras. Vai estar jogando contra o Vasco, eu acho que ele vai conseguir os seus 3, 4 pontos. Não acho que ele vai ser o cara da bola da vez. Ganso, especialmente pelas assistências que já tem vindo, mas toca pro Cano, né? E aí compreensivelmente, depois você tem o Nino, que tem feito um campeonato muito fantástico. E mais ousado, e aí ele já começa a procurar aqui padrões bem mais difíceis de serem sustentáveis no longo prazo, ou seja, de ser algo mais randômico do que algo estruturado. Aí já tem Marcos Leonardo e Roger Guedes, e o Alan Patrick, que a gente comentou aqui. Acho que até falando do Alan Patrick, ele é, de novo, por seu percentil 83 de finalização defendida, e vai estar jogando contra um time que não cede mais finalizações do que a média do campeonato, mas o Inter faz muita finalização com o meio campo. Então, por isso, fica a expectativa, e vai estar jogando contra o Goiás, que já tomou mais gols de meio campo do que a média do campeonato. Então, se é um cara que chuta bem, ainda não faz muito gol, mas é um time que cede muito gol, que o algoritmo pensa, tem uma chance de finalmente o volume alto de chutes dele virar gol agora.
É isso aí. Então, o time que a gente vai estar montando para essa primeira rodada é o seguinte. Então, o time que vai estar indo para essa primeira rodada é o seguinte: a gente vai de Wanderson, Luciano Huck, capitão Huck. Ele é o cara que tem conseguido mesmo sem gols 4, 6 pontos. Então, é aqui que vai ser a nossa prioridade de segurança. No meio-campo, Matheus Fernandes, 10 desarmes no campeonato. Bom para um pouquinho de segurança aqui. Nunca vai passar de 7, nunca vai baixar de 2. Andrei Santos, também pelo ponto de desarme, mas é um jogador um pouco mais ofensivo. E Iova pelas X assist que a gente viu lá, então a gente já tá indo com o Hulk. O que eu tô esperando aqui é o famigerado 13 pontos com assistência e gol. Puma Rodrigues, porque vai estar enfrentando alas que cedem muitos desarmes. O Rafael do Botafogo, que jogou contra o Bahia, fez mais de 5 desarmes, porque a Ademir tem uma péssima condução. Eu acho que vai uma boa oportunidade pro Puma. Messias, a oportunidade do Santos jogando dentro de casa. E Igor Gomes, que eu falei que é o zagueiro que tá jogando como lateral, Inter dentro de casa, ele, mesmo contra o Flamengo, apoio muito ofensivamente. Caio Paulista, líder de finalizações, de novo, mais uma vez, eu tentando colocar um lateral que tinha a oportunidade de apoiar o ataque, fazer uma assistência, fazer um gol. E aí eu tô colocando o Nino Paraíba com o dinheiro que sobrou, aí já não tem muito o porquê. E aí, Léo Jardim, mesmo com um alto volume de demanda, ele enfrentou ataques do Palmeiras, enfrentou ataques do Galo e cedeu pouquíssimo menos do que a gente imaginaria. Mesmo tomando 2 gols do Palmeiras, fez 4 pontos. Então, não acho que o SG do Vasco seja tão provável assim. Tô colocando nele na expectativa dos 2, 3 pontinhos. E o Odair Maionese, porque acho que o Fantástico tem a chance de encaixar sua primeira vitória no campeonato. E aí vai só hashtag faltar 41 pontos. É isso, se você curtiu, por favor, se inscreva aqui, ajuda muita gente. Segue, entra lá no nosso canal do Telegram, que a gente vai estar divulgando até o link pro portal e todos os outros materiais. E também no Insta, que a gente coloca alguns conteúdos que estão lá no portal, a gente põe no Insta. Inclusive o time vai estar fechado. No momento que eu estou gravando isso, não tende a mudar, mas vai que tem alguma notícia catastrófica ou maravilhosa, tipo galera voltando, a gente coloca algumas alterações lá no Instagram. Então, como sempre, mais uma vez. Valeu.